Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A Comissão de Relações Internacionais se reuniu em sessão virtual com a finalidade de ouvir o secretário estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson, em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual, para prestar contas do andamento da gestão e avaliação das ações, programas e metas da Secretaria nos 6 primeiros meses do ano. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado Reni Ozi Kukier, do Partido Novo. O secretário fez uma apresentação com as ações da pasta e falou sobre as missões internacionais de 2019. De acordo com o secretário, as missões internacionais de 2020 receberam investimentos de empresas suíças que devem aquecer a economia no estado e gerar muitos empregos. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou o secretário sobre os trabalhos pós-pandemia e aproveitou para convidá-lo para um evento na Alesp. O deputado Sebastião Santos, do Republicanos, questionou sobre as atitudes da pasta diante da perseguição que a Igreja Universal na Angola está sofrendo. O secretário esclareceu que, nesse caso, o Itamaraty é contatado imediatamente. O presidente da Comissão de Relações Internacionais pediu que o secretário se aproxime dos parlamentares para estreitar a relação entre o Legislativo e o Executivo. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Comissão de Relações Internacionais da segunda sessão legislativa do primeiro biênio da 19ª legislatura. Convocada com a finalidade de ouvir o senhor Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, que irá prestar contas do andamento da sua gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da Secretaria em atendimento ao artigo 52A da Constituição Estadual. Bom, eu, sem delongas, vou passar a palavra, então, para o nosso querido senhor Júlio Serson, para ele contar um pouco do andamento da gestão da Secretaria, né, do Estado de Relações Internacionais, e contar também as iniciativas, ações, enfim, tudo que vocês têm desenvolvido aí, Júlio, bastante ativos. Nós sabemos que o Executivo tem dado uma prioridade para as relações internacionais, seja na área de intercâmbio, seja na área comercial, de investimentos, política, enfim, tem bastante coisa para você contar para a gente, estamos ansiosos para te ouvir. Bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui na nossa primeira sessão da recriação dessa comissão tão importante. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Queria dizer, deputado Reni, na figura do qual eu cumprimento os demais deputados aqui presentes, da honra e da satisfação de estar nessa reunião e, mais ainda, de ter na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agora uma comissão de relações internacionais com o nível desses deputados, alguns aí amigos e conhecidos já de algum tempo, e tenho certeza, acima de tudo, que nós vamos poder trabalhar juntos nessa empreitada. Fico também muito satisfeito pessoalmente, e aí é um depoimento até pessoal meu, porque tive a honra de ser secretário municipal de Relações Internacionais, quando o governador, então, hoje governador Dória, era prefeito, colega até do Reni de secretariado, o Reni na área de segurança do município, mas digo que fico satisfeito também, e principalmente agora no Executivo Estadual, porque a gente passa a ter na Secretaria um interlocutor ou uma interlocução com a Alesp. Nós, como Secretaria de Relações Internacionais, tínhamos alguns contatos com alguns deputados, mais informalmente, mas hoje a gente tem na comissão presidida pelo deputado N, pelo vice-presidente
Paulo Fiorillo, nós temos aí uma interlocução com quem nós interagirmos. Isso é muito importante para nós. Eu senti a falta disso, confesso que eu senti a falta de ter uma comissão com quem eu pudesse interagir, e essa é a nossa orientação. O nosso líder, o Carlão Pinhatari, também está muito satisfeito com isso, tenho trocado ideias com ele, e eu, que venho do setor privado e tenho uma curta experiência na área pública, aprendi muito a valorizar o papel de vocês do legislativo. Seja, como eu disse anteriormente, na Câmara dos Vereadores, seja do Legislativo Estadual, que vocês bem representam, e seja a nível federal, o Legislativo é fundamental, principalmente para um país como o nosso, que engatinha ainda na democracia. Vocês todos, deputados, não importa a ideologia, não importa o que vocês pensem politicamente, o importante é que vocês apoiem a democracia. E a Lesp de São Paulo, eu tenho contato com vários lugares do Brasil e até do mundo, nos impressiona, ou nos dá muito orgulho, porque nos impressiona muito, muito bem. Então, eu reitero a minha satisfação de estar com vocês aqui. Essa é uma primeira reunião e eu vou estar sempre à disposição de todos aí, aqueles que já me conhecem, têm já o contato direto, e aqueles que estão conhecendo agora, por favor, contem comigo e contem com o governo do Estado. Nos usem para que o Executivo atenda às demandas legítimas de todos vocês. Eu quero aproveitar esse tempo. Primeiramente, eu vou apresentar alguns da minha equipe que estão aqui mais próximos e que vão poder agir também com a equipe dos senhores. O Andrei Brito, que cuida da parte mais técnica nossa, das apresentações, de alguns contatos internacionais, é um funcionário antigo da secretaria, é uma das boas heranças ali que eu recebi na secretaria e que eu valorizo bastante. Aliás, uma secretaria enxuta, pequena, mas considero muito eficiente. A Jéssica Souza é a nossa chefe de gabinete, me acompanha desde os tempos da Prefeitura Municipal de São Paulo, uma funcionária de carreira também do município, que hoje está no Estado, e o Rubens Paz de Barros, que é um assessor direto nosso e que eu quero que seja talvez o interlocutor mais importante de vocês. O Rubens Paz de Barros tem uma longa experiência na área pública, estava um pouquinho afastado dessa área, retornou recentemente, foi chefe de gabinete do governador João Dória quando ele foi presidente da Embratur, na época era praticamente ministro do Turismo. Então, o Rubens conhece bem essa parte de relacionamento com o poder legislativo, trabalhou muito nessa área, agora estamos recuperando a contribuição dele para a nossa secretaria, e todos eles vão estar à disposição de vocês. Eu vou pedir, talvez, para o Andrei, a apresentação está com o Andrei, ele poderia colocar na tela, e eu vou seguir como um roteiro, falar um pouquinho para depois dar tempo, claro, da gente trocar ideias aí, mas contar em linhas básicas o que a gente tem feito. Acho que todos estão conseguindo ver aí a apresentação, né? Estamos, sim. Tá bom. Então, por favor, André, a próxima. Então, a atribuição principal da Secretaria de Relações Internacionais é a atração de investimentos, a atração de oportunidades, empresas e negócios para o Estado de São Paulo. Eu costumo dizer, deputados, quando o governador me convidou, de novo, desde lá do tempo da Prefeitura Municipal, quando a gente estava com então o secretário Reni também, que ele disse: Júlio, olha, eu gostaria de convidá-lo para ser secretário de Relações Internacionais do município, e ele repetiu essa conversa, essa fala no Estado também, mas não quero você trocando bandeirinhas, nem figurinhas, nem abraços com países amigos, nem flâmulas com países amigos. Eu quero você gerando negócios, trazendo oportunidades
emprego para o Estado de São Paulo. Nós somos uma secretaria meio, a gente funciona como um contato com as demais secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que agora está bastante em evidência, infelizmente, por causa da pandemia, Secretaria de Transportes, enfim, nós fazemos, muitas vezes, agilizamos o trabalho dessas secretarias. Então, vocês veem aí que é atração de investimentos estrangeiros, temos missões internacionais para trazer esses investimentos e parcerias com governos estrangeiros, entidades, mas sempre visando a parte prática da nossa atuação. E agimos, como eu disse, com outras secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Turismo, que hoje está com o secretário Vinícius Lumetz, ex-ministro, que também interage muito conosco. Próxima, André, por favor. Nós atendemos isso direto, consulados e embaixadas. Eu até comento com os senhores que, segundo alguns critérios, a cidade de São Paulo é a segunda cidade do mundo com maior número de representações diplomáticas. Na verdade, ela disputa esse lugar com Tóquio. Por que ela é a segunda, aliás, e não é a primeira? Por um detalhe, a primeira é Nova York, porque Nova York tem diplomatas todos em dobro. Nós temos os diplomatas dos países e os dos países que representam esses países nas Nações Unidas. Então, nós temos em Nova York praticamente tudo dobrado. Se não, São Paulo até estaria disputando o primeiro lugar. Para vocês terem uma ideia, a França tem mais funcionários diplomáticos em São Paulo do que em Brasília. Os Estados Unidos só tem mais gente na embaixada em Brasília do que no consulado em São Paulo, porque em Brasília eles têm uma parte de segurança muito forte e de inteligência muito forte. Senão teria mais gente em São Paulo. Aqui vocês veem que nós recebemos, quer dizer, São Paulo, não preciso dizer para vocês, é um país. O ministro das Relações Exteriores da França, nós recebemos o ano passado no Palácio. Nós temos aqui o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, e secretário de Comércio dos Estados Unidos que nos visitou no Palácio e assinou, inclusive, alguns acordos, é muito próximo ao presidente Trump, é uma das pessoas que fazem parte do círculo íntimo do presidente Trump e quis conhecer São Paulo, quis conhecer a nossa atividade. Próximo, por favor. Bem, interessante a maneira, e é bom também para os senhores saberem. O governador Dória organiza as secretarias sempre com um conselho de gestão. Cada secretaria, todas elas, saúde, todas as secretarias de Estado, relações internacionais, saúde, educação, todas têm um conselho de gestão composto por entre 8 e 10 membros nesse conselho, aprovados pelo governador. No nosso caso, o presidente do Conselho de Gestão é o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, eu faço parte, o empresário Rubens Ometo, da COSAN, o empresário Benjamin Steinbrück também faz parte do conselho, o advogado, nós procuramos misturar diversas correntes aí dentro desse conselho de gestão. O Dr. Arnoldo Wald, que é um advogado, filho do Arnold Wald, os dois, o pai e o filho, são advogados bastante conhecidos, e o Arnoldo Wald representa também, é cônsul honorário de Mônaco, aqui em São Paulo, representa um pouco esse segmento que é importante dos cônsules honorários. Fernando Lotenberg, o Fernando é presidente da Confederação Israelita do Brasil, a entidade mais representativa da comunidade judaica no Brasil, é a Confederação. Depois nós temos, eu costumo brincar com eles, para ter alguém também do outro lado do rio, o Alfredo Kotait, que representa um pouquinho
à comunidade libanesa e hoje é presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. O Carlos Gereissati Filho, que é do Iguatemi, e alguém muito ligado, para quem não conhece o Carlinhos, nas questões sociais, no dia a dia da cidade, do Estado, um empresário com uma visão muito moderna. É muito bom sempre trabalhar com o Carlinhos, porque ele tem essa visão positiva do setor empresarial. E o embaixador Afonso Massot, que é também secretário executivo da Secretaria de Relações Internacionais, equivale ao secretário executivo no Estado, vocês sabem, é o que costumeiramente a gente chama de secretário adjunto, e o Massot faz essa interlocução com todos os consulados, embaixadas, não só aqui no Brasil, mas eu diria até que principalmente fora do Brasil. Aqui, só antes de passar para o próximo, é uma reunião do Conselho, mais à nossa esquerda, com o vice-governador Rodrigo Garcia, como convidado, e o cônsul-geral dos Estados Unidos, o senhor Adam Schub, que está ali, é o primeiro ao lado do governador Rodrigo Garcia. E à direita, uma reunião do Conselho que a gente convidou a cônsul-geral da China e a sua equipe, a senhora Pei Ji, aqui numa das nossas reuniões. Próximo, por favor. Outra atribuição interessante que vocês podem nos usar também, é bom que vocês saibam, eu tive a honra, o ano passado, de ter sido eleito presidente do Fórum RI27. O que quer dizer Fórum RI27? É o Fórum de Relações Internacionais dos gestores e secretários de Relações Internacionais dos estados. Então, São Paulo tem o privilégio de coordenar, a nível dos 27 estados da federação, o Fórum de Secretários e Gestores Estaduais de Relações Internacionais. Isso dá uma capilaridade muito grande para nós e para vocês todos também poderem usar. Próximo, por favor. Eu vou falar um pouquinho dessas missões internacionais de 2019. Sempre essas missões, eu insisto muito, é uma loucura a agenda que o governador faz. Mas chega a passar de 10 compromissos por dia, um atrás do outro. Às vezes, quando ele vê um buraco na agenda, ele manda colocar outro compromisso. Enfim, vou até pedir a ajuda de vocês nessas agendas aí para tentar acalmar um pouco o nosso governador. Mas próximo, por favor. Então, nós começamos com Davos, na Suíça. Aqui tem o ano de 19, porque eu vou falar mais do ano passado, porque esse ano, infelizmente, as missões internacionais ficaram prejudicadas. Nós fomos, sim, esse ano, nesse curto período, a Davos e a Dubai. Mas eu vou dar uma ideia do que a gente fez o ano passado, e queria repetir esse ano, mas já vamos repetir, que eu digo modelo, mas já estamos com uma agenda tentativa, ainda não definida, para o próximo ano, para agora 2021, mas vejam o foco que a gente dá. Então, no Fórum Econômico Mundial, em 2019, nós conseguimos trazer o investimento da Bracel, em Lençóis Paulista, 7 bilhões, 7.500 empregos. A Cargill, um investimento de ampliação em Bebedouro de 550 milhões e 120 empregos. Tudo isso, a Bracel, por exemplo, já obra em andamento. Se a gente passar lá em Lençóis Paulista, tem trator, caminhão, etc., trabalhando. Próximo, por favor. Estivemos nos Estados Unidos, olhando a área de segurança também, que é muito importante, e tivemos no Sugar Dinner, que foi quem organizou essa participação, foi o secretário Gustavo Junqueira, que é o secretário de Agricultura, que vocês conhecem. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque a gente atende nessas missões as agendas das diversas secretarias. Esse é o objetivo. Então, por exemplo, o Sugar Dinner
os produtores de açúcar e álcool dos Estados Unidos, que uma vez por ano fazem um jantar e só convidam personalidades muito importantes da área agrícola de açúcar ou de cana. E através do Gustavo Junqueira, que nos solicitou essa agenda, nós encaixamos na agenda do governador. Tivemos reunião no Conselho das Américas, tivemos no NYPD, na Polícia de Nova York, e no FBI, a pedido da Secretaria de Segurança e do próprio Consulado-Geral dos Estados Unidos, inclusive com reuniões até privadas do governador com o FBI em temas bastante sensíveis para a segurança do Estado de São Paulo. Próximo, por favor. No Reino Unido também estivemos com o ministro Meirelles e sempre com apoio da embaixada local. Ali vocês veem o Fred Arruda, xará do nosso deputado Frederico. Ele é pode ir para a próxima, por favor. É o embaixador do Brasil em Londres. E, de novo, 100 milhões de investimento da JCB em Sorocaba, numa ampliação da fábrica. Cooperações na área de saúde, educação, comércio. E vou fazer um parênteses aqui também, não sou ninguém para dar, com perdão da palavra, nenhuma dica aos senhores, são conhecedores importantes da área que vocês hoje representam no Legislativo, mas desenvolvimento sustentável é uma palavra-chave hoje nas relações internacionais. Falar de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, e isso está muito claro. Ontem nós fizemos uma webinar com o embaixador da Inglaterra, eu, o secretário Penido, que nós convidamos, e o embaixador da Inglaterra em Brasília, do Reino Unido em Brasília. O assunto, basicamente, por isso eu convidei o Penido, foi sustentabilidade e meio ambiente. Muito importante isso. Próximo, por favor. Na China, também, um parceiro importante, sempre nessa área comercial, Banco da China, fundos de investimento. Nós tivemos conversando com a Huawei, que prevê um investimento no interior de São Paulo, nos próximos 5 anos, de aproximadamente 3 bilhões de reais, gerando 1.000 empregos, e inauguramos o escritório do Estado de São Paulo em Xangai, na China. Um escritório pequeno, modesto, bancado pela China, muito importante isso, o governo chinês é que dá a estrutura, nós temos apenas, por responsabilidade do Estado, um funcionário, que é um brasileiro que estuda, que faz mestrado, ou até doutorado, o Mário Sérgio, na China, fala muito bem mandarim, ele era funcionário de exportação do Brasil, a Invest é a nossa, da agência de exportação brasileira, me foge o nome agora. E numa reestruturação, o Mário Sérgio agora é o funcionário do escritório. Mas aluguel, móveis, tudo isso o governo chinês propiciou sem custo para nós. E as empresas brasileiras usam muito esse escritório para atingirem seus objetivos de importação e, principalmente, de exportação para a China. Tivemos no Banco da China e no China Development Bank também, no CDB. Na Alemanha, em Berlim, no segundo semestre, essa foi uma reunião com a BDI, que é a Fiesp, ou até a Confederação das Indústrias da Alemanha, que nos recebeu com o conselho pode ir para o próximo, com o conselho da BDI. Tratamos de um investimento da Volkswagen de 2,4 bilhões numa ampliação da planta em São Bernardo para a produção de um carro específico. Próximo, por favor. Vou começar a correr um pouco aqui para
para dar tempo. Tivemos em Tóquio, no Japão, essa é ela é oficialmente a prefeita de Tóquio, mas ela tem um status praticamente de governadora, lá é um pouquinho diferente a organização. Tivemos, então, na Toyota, fomos na JICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Vejam aí que essa foi, por exemplo, uma agenda da defesa civil, da segurança pública, do meio ambiente e do agronegócio. Não foi nem uma agenda diplomática. Foi pedido através da defesa civil, do coronel Niakas, aqui do Palácio do Governo, porque a JICA já tem, há muito tempo, acordos de cooperação com o governo do Estado de São Paulo. Próxima, por favor. Então, caminhando para o final, porque não quero ter oportunidade de conversar com os senhores, as missões internacionais agora de 2020, como eu disse, nós tivemos, próximo, por favor, em Davos, na Suíça, de novo a Bracel ampliou mais R$1 bilhão de investimento. Interessante isso, porque em Davos são conversas de 20 minutos, em salinhas fechadas, 20 ou 15 até. Quando você passa esse tempo, a recepcionista lá do fórum, salinhas, micro salas com um sofazinho, uma cadeira, ela bate na porta, tempo esgotado, entra o próximo, a Procter & Gamble vai fazer um investimento de R$100 milhões em São Paulo também, a Iberdrola, que é da área de energia no estado de São Paulo, vai ampliar a sua atuação, me parece, principalmente no interior do estado de São Paulo, e também a Enel, que é conhecida de todos nós. Próximo, por favor. Aqui nos Emirados Árabes Unidos, nós tivemos aqui o embaixador brasileiro nos Emirados Árabes, e esse sheik que nos recebe é o presidente da Emirates. Infelizmente, isso foi em fevereiro, um pouco antes da pandemia, estava nos falando dos resultados dos voos, e ele, além de... É interessante, porque ele é presidente da Emirates, presidente da Agência de Petróleo e Gás lá dos Emirados, vejam que interessante isso, e é irmão do emir principal de Dubai, eles são até muito parecidos de fisionomia. E isso foi um pouquinho antes da pandemia, infelizmente. Próximo, por favor. Nós inauguramos lá o escritório do governo do estado, em Dubai, também bancado pelo governo dos Emirados, sem custo, esse absolutamente sem custo para nós. A Invest São Paulo cuida da operação desse escritório, é a Invest que faz esse meio de campo para o escritório ter bastante atividade, e nós viabilizamos a implantação do escritório. Tivemos contato com o Fundo Mubadala e com o ADIA, que é o Abu Dhabi Investment Authority, que também são fundos que já investem muito em São Paulo, e principalmente, deputados, na área de real estate, na área imobiliária, e agora nós fomos, que é uma das coisas que a gente leva literalmente embaixo do braço, é o plano de desestatização de São Paulo. De novo, tivemos que dar uma parada esse ano, mas esse é a menina dos olhos do governador, do vice-governador, hoje do secretário Mauro Ricardo, que é o encarregado dos projetos de PPP e desestatização, é levar para o exterior esses projetos que a gente tem de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias que os senhores conhecem bem. Próximo, por favor. Eu quero aproveitar, antes só de finalizar, inclusive citar uma coisa muito importante, finalizar essa breve apresentação e dizendo que, claro, continua à disposição. É importante entender também o papel da secretaria,
porque o governador, acabei de falar do secretário Mauro Ricardo, com a questão da desestatização, privatizações e parcerias, e também os senhores viram muito ativo nessas missões o secretário Henrique Meirelles. O governador João Dória delegou ao secretário Henrique Meirelles o plano 21-22, que é o plano de retomada da economia para o próximo ano. No mês de outubro agora, o secretário Meirelles vai apresentar ou vai sugerir ao governador, já não é um primeiro esboço, já é não é também não será uma versão definitiva, mas vai mostrar ao governador uma versão quase final. Claro, os senhores também vão ter acesso a isso, mas por que eu estou contando isso? Porque a parte internacional desse plano de retomada cabe à Secretaria de Relações Internacionais. Tanto o governador nos solicitou isso, quanto o próprio secretário Meirelles, que a gente participe desse plano de retomada 21-22 na parte internacional. E a parte internacional de atração de capital, atração de investimentos, vai ser fundamental, porque, infelizmente, o Brasil como um todo, essa pandemia atingiu o mundo em cheio. Mas ainda onde a gente pode buscar mais recursos é no mercado internacional. Enfim, deputados, é isso que nós temos feito e estamos fazendo. Nesse período da pandemia, estamos com uma programação muito intensa de webinars e de seminários. Estivemos com o ex-ministro Celso Laffer, presidente do nosso conselho. Estivemos ontem ainda como eu disse, com o secretário Penido e com o embaixador da Inglaterra, em Brasília. Vamos estar no dia 4, convidamos a secretária Célia Parnes, de Desenvolvimento Social, para que ela converse com o equivalente dela na área social no Canadá, a Autoridade de Desenvolvimento Social de uma província importante do Canadá vai conversar com ela, e nós estamos fazendo esse meio de campo. Enfim, a nossa tarefa, nós somos meio multitarefa, a gente atinge vários setores. E agora eu finalizo, concluindo, eu tenho um colega de secretariado, o secretário Embaçaí, eu aprendi com ele, o secretário Embaçaí, que vocês conhecem, já foi deputado, já foi senador, ministro, ele sempre fala assim, concluindo, só quando ele fala concluindo, ele ganha mais 3 ou 4 minutos para falar. Então, eu, como não veio dessa área, mas aprendi com ele, eu vou dizer, concluindo, o que a gente tem aí também é uma atuação que a gente teve muito forte na área de saúde, atrás de doações, de apoios, de governos, porque todo o governo foi para a área de saúde, para a questão da pandemia. Então, isso também a gente ajudou nesses intercâmbios com Itália, com o próprio Estados Unidos, com diversos países, Espanha, porque como alguns países passaram pela pandemia antes de nós fomos atrás do apoio deles e também, muito importante, deputados, atrás do know-how, do triste, muitas vezes, know-how que eles adquiriram com a questão da pandemia. Infelizmente, eles passaram, antes de nós, por uma questão cronológica, por alguns problemas, e a gente pode aprender muito, para pelo menos, não, digamos, não repetir os erros que eles fizeram. Enfim, é isso. Muito obrigado, deputados, pela oportunidade e permaneço à disposição de todos os senhores. Bom, obrigado, secretário Júlio. Prazer ouvir aí a quantidade de coisas que você tem feito, o trabalho, seguindo o mesmo ritmo e a mesma linha quando a gente esteve próximos na secretaria, no município. Você já tinha muitas tarefas fazendo esse meio campo com as outras secretarias. O trabalho continuou, só que numa escala muito maior. É impressionante a quantidade de atividades e conexões que vocês estabeleceram, tanto na questão dos investimentos, como parcerias e também com contatos fixos, né? A abertura desses escritórios é muito importante.
Também quero salientar essa preocupação que vocês têm em trazer a questão da saúde agora nesse momento da pandemia. Eu acho que essa é uma das funções que a Comissão de Relações Internacionais aqui na Assembleia pode contribuir, trazer a expertise, as políticas públicas de saúde que foram adotadas no mundo inteiro. A pandemia mostrou mais do que nunca a necessidade de respostas globais e aprender com as experiências dos outros, uma vez que todos os países foram afetados por esse problema. Então, quero parabenizá-lo aí pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço. Contente em estar próximo novamente aí trabalhando com você. Eu vou dar sequência aqui nos trabalhos e nós estamos com o tempo apertado. Eu sei que alguns deputados querem te perguntar algumas coisas e eu vou direto aqui para o primeiro inscrito, que é o deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Mauro. Eu queria pedir desculpas a você e ao secretário, que eu tenho que me retirar, porque nós estamos recebendo o secretário da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça. E eu tenho que fazer o papel que me foi outorgado pela Assembleia. Parabéns, secretário, conte com a gente aí. E parabéns. Obrigado, deputado. É uma honra estar sempre com o senhor aí, um dos deputados mais tradicionais da casa aí, um professor para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Nossa, daqui a pouco eu me junto a você, presidente. Então, eu vou dar continuidade aqui. Deputado Paulo Fiorilo, a palavra está com você. Eu queria iniciar com algumas questões rápidas, porque eu, como outros deputados aqui, estamos indo para as nossas comissões, infelizmente. Mas eu queria pedir, secretário, se o senhor pode disponibilizar para a comissão a apresentação que o senhor fez, que tem uma importância muito grande, até para a gente depois produzir debates futuros. Claro. A segunda coisa... Está com a gente até, Paulo. Depois eu te encaminho. Então, depois, se você puder passar, saudar aqui o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari. A segunda coisa, secretário, eu queria aproveitar também os deputados presentes. Antes da constituição dessa comissão, nós aprovamos pelo mandato uma frente parlamentar de desenvolvimento econômico regional. E nós tínhamos organizado, em fevereiro, março, um seminário envolvendo 4 cônsules, a Itália, Suécia, Israel e China, para fazer uma discussão com os prefeitos do Alto Vale do Ribeira, que é uma das regiões que eu me preocupo muito, assim como o governo do estado quando apresentou o programa do Vale do Futuro. E, infelizmente, com a pandemia, a gente acabou adiando, mas nós vamos realizar, eu falei com o presidente, queria já fazer um convite ao senhor, agora ainda em agosto, só que no formato virtual e com 2 cônsules, o da Itália, que já topou, e o de Israel, que também já topou. E nós vamos trazer os prefeitos do Alto Vale para eles apresentarem um pouco a região e buscar a construção de relações e parcerias. Eu acho que era importante, se o senhor pudesse participar. Também vamos estender o convite à Patrícia Ellen, e já estou convidando o presidente da comissão e todos os seus membros, até porque a gente tem aqui o deputado Frederico Dávila, que é da região, e outros deputados que conhecem e atuam na região. Secretário, eu tenho 2 questões importantes aqui que eu queria colocar para o senhor. A primeira é essa da pós-pandemia. Eu tenho a impressão que essa comissão, e nós tivemos uma oportunidade de conversar antes da eleição do presidente, do vice, da construção da comissão, e eu acho que aqui nós demos um exemplo de maturidade para compor uma eleição de presidente e de vice que deu um consenso amplo e não houve nenhuma dissidência. Isso é uma demonstração de que essa comissão pode produzir muito e pode ser parceira na discussão com o Estado. No pós-pandemia, eu acho que o senhor tem acompanhado a União, os países europeus, através me fugiu o nome, mas eu vou lembrar, decidiram um aporte econômico pós-pandemia de trilhões de reais, de bilhões de euros. E eu tenho a impressão que nós precisamos olhar para a Europa com essa perspectiva de parcerias. Então, eu queria já deixar aqui para o senhor, tanto com a experiência do escritório na China como do Emirados, da possibilidade dessa comissão poder dialogar para poder interagir mais e ajudar nesse debate.
A segunda e última questão, secretário, bom, e aí a questão é como é que a gente pode materializar isso? Nós estamos num momento em que as conversas podem ser realizadas virtualmente, nós temos aqui uma proposta apresentada para o presidente de trazer cônsules, de discutir com áreas econômicas como o agronegócio, para que a gente possa também ajudar. A Assembleia, assim como o governo do Estado, recebe cônsules, embaixadores, e nós precisamos aproveitar essas visitas para delas criar uma parceria. E pensando aí, do meu ponto de vista, nas áreas e nas regiões que são menos desenvolvidas. Na lista que o senhor apresentou, a gente viu cidades como o ABC, Sorocaba, Lençóis Paulista, e a gente pode pensar também como é que é possível ampliar para as regiões do estado, o Pontal do Paranapanema, onde está o deputado que saiu agora da sala, mas a gente pode falar da região de Fernandópolis, de Oroeste, regiões que são importantes e que podem atrair empresas. E, por fim, queria dizer para o senhor que eu acho que a discussão orçamentária que nós vamos fazer aqui na Assembleia no próximo período é fundamental. Eu fui dar uma olhada no orçamento da Secretaria do senhor e vi que há uma dificuldade ainda grande, talvez por conta da pandemia, com relação ao empenho e liquidação, o contingenciamento que todas as secretarias tiveram. Mas, assim, o senhor tem lá empenhado 80 milhões e liquidado 64 milhões, de um orçamento de 80 mil empenhado e 64 mil liquidado, no orçamento de 2.386.000. Eu não sei se a gente aqui pode ajudar nesse debate, principalmente no próximo período. Queria agradecer, desculpa por ter falado demais. Muito obrigado, senhor presidente. Já deixo os convites. Obrigado, deputado Paulo. Nós não temos mais nenhum inscrito, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, que eu sei que... Sebastião, o deputado senhor Sebastião. Presidente, está escrito aí. Não vi, desculpa. Então já vou passar a palavra... está aqui, Sebastião. Já passo a palavra para você, deputado Sebastião. Bom, saudar o secretário Júlio Serson e colocar alguns posicionamentos aí que, na verdade, nós estamos tentando fazer isso já há algum tempo, mas eu acho que a oportunidade ela nos dá essa brevidade. Bom, um assunto que está hoje, e é muito preocupante, principalmente para a minha base, é a perseguição que a Igreja Universal do Reino de Deus está tendo no país de Angola, com perseguição, invasão, agressão aos membros da igreja, aos pastores, e como foi colocado aqui, é uma secretaria que procura relacionamento. Eu queria saber o que é que já está sendo feito nesse sentido, já que nós temos paulistas naquele país e que estão aí não tendo o devido tratamento por autoridades angolanas, já que nós estamos fazendo investimentos naquele país, um país que é livre, um país que tem suas leis específicas, mas o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo em prol desse assunto? Outra situação também, quais as ações realmente que eu ouvi falar aí sobre o recurso para Bebedouro, para Sorocaba, em questão de tecnologia, nosso estado, ele infelizmente, principalmente na questão elétrica, ele é um estado totalmente que foi concedido, mas que não tem investimento. Então nós temos aí locais como o centro de São Paulo que quando falta energia nós ficamos 3 dias sem energia. Nós temos um problema em muitos locais onde temos empresas que fazem aí linha de produção com robô, que perdem parte da sua produção por não termos tecnologia elétrica no nosso estado.
O que pode ser feito através da secretaria, já que nós temos aí Dubai com total intenção de investir no nosso estado, nós temos a China, nós temos a Coreia, nós temos os espanhóis, nós temos os portugueses que estão investindo aqui em ônibus elétrico. O que essa secretaria, através de todo o conhecimento de Vossa Excelência, pode nos trazer para que nós possamos minimizar a situação? Pois o Estado de São Paulo ele detém menos 60% de toda a energia usada por ele. Então, é um projeto que nós já conversamos com o governador, já tivemos uma pré-conversa com o senhor também, e quais atitudes nós podemos fazer, já que o governo federal acabou de tirar aí os impostos sobre equipamentos. Agora, nós temos área como Barretos. Barretos é o 5º município do estado de São Paulo, com área, com todas as condições, com toda a análise feita já pelos árabes, o que nós podemos agregar a isso? Tá? E como a secretaria também pode ajudar em empresas internacionais, com empresas internacionais, para trazer recursos, como a Alemanha, que investe aqui no ramo de cana, né, para poder ter melhor tecnologia. O que nós podemos ter de recursos para ajudar os empresários que já estão estabelecidos aqui no nosso estado e que carece de tecnologias de primeiro mundo. Eu tenho participado de várias reuniões internacionais nesse sentido, de pessoas que querem investir através de Smart City aqui para o nosso estado, que é uma grande necessidade hoje, porque vai trazer um outro know-how de vida para a população. Então, eu queria ouvir do senhor aí esses pontuamentos, por favor. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a Vossa Excelência, é um prazer ouvi-lo aí, deputado Sebastião Santos, e fico também muito satisfeito, deputados, eu fico realmente satisfeito, porque eu já sinto nessa primeira reunião que a nossa sintonia é muito grande aí. Eu vou primeiro e rapidamente me referir às observações do deputado Paulo Fiorillo, vice-presidente dessa ilustre comissão. Quando ele fala da União Europeia, ele até me ajuda a lembrar, na semana passada nós fizemos uma reunião, essa foi fechada, não foi para o público em geral, com os cônsules da União Europeia. Tivemos um Zoom, como estamos fazendo agora, com 12 ou 13 cônsules dos representantes da União Europeia, justamente para retomar essas agendas, para a gente sair desse momento difícil, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Então, nós fizemos essa reunião. Agora, esse o primeiro ponto. Com relação à questão orçamentária também, eu vou querer muito a ajuda dos senhores com a gente, para que a gente possa. Infelizmente, deu uma travada geral, todas as missões, todos os contratos, etc., tudo parou. Mas eu, novo na área pública, mas compreendo que isso é complicado, quando o orçamento não corresponde à realidade. Mas, nesse período de pandemia, infelizmente, foi o que aconteceu. Outra questão, também essas reuniões, eu agradeço o convite do deputado Paulo Fiorillo, eu estarei, sim, presente, com muita honra, nessa reunião com a Itália e Israel, 2 cônsules muito próximos à Secretaria de Relações Internacionais, tanto o cônsul-geral da Itália, quanto o cônsul-geral de Israel, que está há poucos meses aqui em São Paulo, um jovem com uma carreira promissora na diplomacia israelense, assim como o cônsul-geral da Itália, o Filippo, que fala muito bem português, aliás. Foram boas escolhas de vocês de começarem com esses 2, e eu estarei junto com vocês. Vale do Ribeira é uma prioridade, nós temos que juntos irmos atrás de recursos.
como o Paulo disse, vocês deram um exemplo de como fazer uma comissão independente, até de questões, respeitando, claro, as questões partidárias, mas pensando no Estado de São Paulo. É dessa forma que eu também penso, é essa orientação do governador Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, que a gente pense no desenvolvimento de São Paulo. Esse plano 21-22 está com um olho muito grande no Vale do Ribeira, podem ter certeza disso, fiquem certos disso. Entrando um pouco na questão do ilustre deputado Sebastião Santos, nós temos aí, a Secretaria tem dois papéis aí nesse momento, na questão, por exemplo, de Angola e até de direitos humanos, ou de respeito aos brasileiros, principalmente no exterior. Primeiro, nós temos uma interlocução muito grande com o Itamaraty. O meu contato, até com o ministro Ernesto Araújo, eu digo que não é diário, mas a gente tem bastante contato, a gente aciona o Itamaraty sempre que possível. Eles têm um escritório de representação do Itamaraty aqui na cidade de São Paulo. Era a embaixadora Débora, hoje também com outra embaixadora, também nós sempre acionamos o Itamaraty, porque o segundo ponto é o seguinte, nós podemos agir diretamente, mas nós somos um governo, como costumam dizer, apesar de São Paulo ter essa vamos dizer, expansão pelo mundo inteiro, nós temos limitações porque somos um governo subnacional. Nós temos certas questões que a gente precisa fazer uma sintonia fina, porque é uma relação de país para país, apesar de muitas vezes a gente até esquecer que São Paulo é um estado e acaba no dia a dia agindo até como um país aí, e na prática um país independente da questão federativa, etc., que a gente até respeita. Mas a gente tem agido, o embaixador Massot, que é o nosso, como eu disse, secretário executivo, tem um contato bastante grande com as embaixadas e, por favor, se tiverem... A questão de Angola, inclusive, nós recebemos gente de Angola recentemente lá. O embaixador recebeu. Mas, tendo questões desse tipo, ou nós vamos direto ao ponto, ao país, aonde for o problema, ou nós acionamos o Itamaraty, que, aliás, tem tido um comportamento exemplar e atendido a todas as necessidades da nossa secretaria do governo do Estado. Não sei se eu respondi a todos, mas eram essas observações. Respondeu sim. Acho que sim, né? Nós estamos chegando no nosso limite de tempo, que a maioria aqui temos outras comissões, secretário. Eu acho que eu vou encerrar, mas, obviamente, também tinha várias perguntas e várias outras coisas para a gente debater. Nós podemos fazer isso com mais frequência, agora que a comissão está criada, que já conhecemos o resto da sua equipe. Aliás, nem cumprimentei aí nem a Jéssica e nem o Rubens, saudá-los também. Mas vamos fazer isso com uma frequência maior, de repente bimestral ou mensal, dependendo da sua agenda também. Acho que aqui é do interesse de todos e tem bastante coisa para a gente trocar, inclusive algumas das sugestões do Paulo Fiorillo, que também são minhas, que algumas maneiras do Legislativo participar mais ativamente de algumas dessas iniciativas que o Executivo está tendo, né? Que sejam os escritórios, ou que sejam algumas dessas reuniões. Quando vocês sentirem a oportunidade, seria proveitoso para nós estarmos perto e trabalhando em conjunto para ganhar mais legitimidade e mais força para o nosso Estado. Claro, vamos sim, deputado. Desculpe eu interromper, mas a minha agenda é a de vocês. Aí é um prazer. Espero que até na próxima, como Vossa Excelência disse, daqui a um mês, a gente possa até fazer presencialmente. Será uma honra também recebê-los. A nossa secretaria funciona, para quem não sabe, no próprio Palácio dos Bandeirantes. Será uma honra também recebê-los lá para uma conversa, para uma reunião, ou eu vou, claro, à Assembleia, ou fazemos por Zoom, mas espero que até lá as coisas já estejam encaminhadas.
e tô à disposição aí, fico muito honrado aí de rever, vejo o delegado Olim, que se juntou a nós aí, o meu mestre da área de segurança, aliás, ele também é um especialista nessa área. O Carlão veio dar um prestígio, vai dar um pouco de inveja aos outros secretários, que eu não sei se o Carlão vai em todas as comissões, mas eu fico contente que o Carlão Pinhatari tenha entrado aí também na nossa reunião. Mas, com esse, claro, um pouco de bom humor para todos aí, eu estou à disposição. Muito obrigado. Bom, obrigado, secretário. Eu vou aproveitar e só saudar realmente o deputado Olim, que se juntou a nós, e o deputado Carlão também veio aqui. Isso não é para qualquer um, não. Eu nunca vejo o Carlão em sessões. Quer dizer que você tem prestígio, Júlio. Com isso, eu vou encerrar e já vou deixar aqui em aberto a sua disponibilidade. Nós queríamos fazer uma reunião logo para ouvir um pouco do trabalho, mas vamos fazer outra com mais tempo. Claro. Espera aí, só um pouquinho que eu recebi aqui, presidente. O Sebastião está comentando aqui que faltaram 2 perguntas. Se você puder rapidamente só dizer quais Pela foram. ordem, senhor presidente, só eu preciso me retirar, vai começar a minha reunião de finanças, que eu acho que o deputado Alex também. Agradecer ao deputado, o secretário Serson, e nos colocar aqui à disposição para esse debate, tanto orçamentário como das relações. Muito obrigado. Obrigado. Alex. Um abração, Serson. Reni, eu vou sair também, já começou finanças, e agradecer ao secretário mais uma vez, e nós estamos à disposição aqui. Um grande abraço. Obrigado, Alex. Obrigado. A gente só vai ver a questão do tempo, né? Se quiser, se o deputado Sebastião quiser repetir, eu tento falar agora, senão depois eu respondo pessoalmente a ele, de acordo com o tempo de vocês. Na verdade, só uma questão, nós não temos mais quórum para continuar com a reunião formal, mas se vocês quiserem conversar, enfim, acho que seria talvez mais fácil você ligar para ele, ou aqui uma conversa informal, mas a sessão, a gente não tem mais quórum para continuar com ela formalmente. Quer que eu lhe responda agora, deputado, informalmente, só ou entre em contato em seguida, a gente saindo do Zoom aqui, como for melhor. Não, se for possível responder, nós já estamos aqui ainda aguardando. Tá. Isso. Não, eu, sem tomar muito tempo de vocês, respondo sim. Se eu puder... Uma é a questão, me parece, de tecnologia, era isso que eu acho que eu acabei não respondendo, né? Então, nós temos essa questão de tecnologia, e a tecnologia de energia também. Conforme eu comentei, vejam que no Fórum Econômico Mundial de Davos, recentemente, nós tivemos com 2 empresas dessa área de energia. A Enel, que até... a televisão já saiu do ar ou continua, Eni? A televisão acho que não está mais. Nós ainda estamos está gravando, mas eu acho que nós não estamos mais no ar porque o quórum caiu. Deixa eu verificar aqui um segundo. Estamos no ar, sim. Estamos no ar. Então, nós tivemos com duas empresas de energia, uma espanhola e a outra Enel, que até já atua muito fortemente, o governador até tomou a liberdade de respeitosamente cobrar da Enel algumas posturas, etc. E essas empresas se comprometeram a fazer investimentos. Eu vou, deputado Sebastião, eu anotei aqui, vou cobrar esses investimentos, vou ainda hoje fazer contato com essas 2 empresas para saber no interior de São Paulo como é que a gente pode melhorar isso e fazer contato também com o secretário Marcos Penido para ver se ele tem informações a respeito dessa área aí. Com relação à questão de tecnologia, é uma prioridade do governo do Estado de São Paulo. O projeto parou um pouquinho, mas tem o CIT, que está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um centro de tecnologia ali naquela área do SEASA, e que vai irradiar para o interior de São Paulo, principalmente
para regiões que têm já esse perfil, que é a área de Campinas, Jundiaí, que tem ali um perfil, inclusive, de faculdades, universidades. Mas eu me comprometo, eu anotei aqui, eu vou atrás dessa questão da energia e dos centros de tecnologia, porque são muito importantes para a gente poder alavancar o nosso crescimento. E vamos colocar esses pontos que o senhor falou no plano 21-22, agora que o ministro Meirelles está fazendo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, secretário. Obrigado, deputado. Obrigado. Bom, gente, obrigado, secretário, mais uma vez, deputados aqui, acho que só está o Carlos e o Sebastião. Nada mais havendo a tratar, eu vou declarar a nossa sessão encerrada. Um bom dia para todos e em breve a gente está em contato, secretário Serson. Muito obrigado. É uma honra, estou à disposição da Assembleia. Um abraço a vocês, aqueles que tiveram que sair antes, eu compreendo, deixo um abraço a eles também e vamos estar em contato aqui, ou formalmente com o prestígio da Rede Alesp, ou diretamente. Meu gabinete está aberto a todos os senhores. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.